programa anterior. Que não precisa ser humilde quando você sabe que é tudo você, você, você. Tem que perguntar para eles por que somos abençoados? Vocês sabem o porquê? Porque tudo isso acontece? É a bênção de Deus sobre nós. O Senhor abençoa. Diga, sou abençoado. Quando alguém fala isso, quer dizer o quê? Quer dizer que tem um abençoador. Mas se fala é sorte, isso não quer dizer nada. Ok? Isso é viver pelo dinheiro, que vai te impedir de receber o melhor de Deus. Posso ouvir um amém? Hoje com o pastor Joseph Prince. Veja onde você gasta o seu tempo e toda a sua energia. E me diga se está fazendo para si mesmo ou para o Senhor. Muito obrigado, gente. Porque se continuar dando glória a Deus e falando pregue, pastor, eu não vou ter tempo para pregar. Então, pode continuar quietinho. Vou terminar de pregar. Ok? O que é o mundo? O que é o mundo? Vamos definir o mundo. Você diz o mundo é a moda, é maquiagem e a roupa que você usa. Não, isso não é o mundo. E o mundo não é caminhar nos parques e desfrutar da natureza. Eu amo desfrutar da natureza. É a criação de Deus. Eu amo olhar para as árvores e estar perto de muita água. Eu amo a criação de Deus. Isso não é o mundo. E se você falar que é o mundo, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Certo? Obviamente não está falando que Deus amou o mundo, mas Deus amou as pessoas do mundo. Certo? O que é não amar o mundo? Vamos ver. Certo? Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Viu isso? Mas o que é o mundo? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Viu isso? Então, a concupiscência, que você tem, o desejo de ter algo. Olha, a concupiscência da carne e dos olhos foi exatamente aquilo que Eva sentiu. A Bíblia diz que ela viu que a árvore era boa para comer, a concupiscência da carne e dos olhos, e que poderia torná-la sábia, não sábia aos olhos de Deus, mas sim de acordo com a serpente. Os caminhos do diabo, de se tornar sutil, certo é a soberba da vida. E Jesus foi testado, foi tentado pelo inimigo, na verdade foi um teste, nessas 3 áreas. Pedras em pães, concupiscência da carne. Tudo isso eu te darei se você me adorar, o diabo disse para ele, concupiscência dos olhos. Amém? Pula daqui, para que todos vejam que você é filho de Deus, a soberba da vida. Jesus teve sucesso, Adão fracassou. Adão estava num lugar perfeito, tudo contribuía para ele, e fracassou. Jesus foi para um ambiente muito hostil, nada contribuía com ele estava no deserto, não tinha comida. E teve sucesso. Você tem que saber isso de Jesus. Amém? E a Bíblia diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai, e aqui a concupiscência da carne e dos olhos, a soberba da vida, perceba que se alguém ama o mundo, qual é a conclusão na Bíblia? O amor do Pai, não o amor pelo Pai. Não deixa ninguém dizer, se você ama o Pai, você não vai amar o mundo. Não deixa ninguém te fazer sentir culpado assim, ok? Mas o que está dizendo é se você praticar o amor do Pai, e o Pai diz, eu tenho o melhor para você. Você não vai querer o que é bom. Porque você sabe que o Pai te ama. E se o Pai te ama, você sabe que Ele tem o melhor para você. Meu Pai me ama. Amém? Meu Pai quer sempre o melhor para mim. Quando algo dá errado, meu Pai vai transformar isso para o meu bem. Olha, se alguém ama o mundo, não tem o amor do Pai. E escute bem isso. Alguns cristãos, quando tentam ser como o mundo, tentam usar a filosofia do mundo, o estilo do mundo, no final, acabam pior do que o mundo. Tenha cuidado. E vou terminar com isso. Então escute. Olha, saiba que quando Deus fala que Ele tem o melhor para você, você não sabe o que é o melhor. Está me ouvindo? Eu achava que aquilo era o melhor quando eu tinha um relacionamento. Depois veio essa aqui, Wendy. Essa linda mulher. Posso te falar de outras coisas. Esse lugar tinha um outro lugar perto daqui. Um lugar menor. E olha, algo não bateu bem comigo. E o Senhor disse, esse não é o melhor.
Eu falei para os líderes, eu acho que Deus tem o melhor para nós. Em Singapura, com falta de propriedades e tudo mais, Deus tem um lugar melhor para nós? Sim. Eu falei para vocês, eu falei para todo mundo, Deus tem algo melhor para nós. E aqui estamos na realidade disso. Então, era só uma herança na dimensão do espírito, certo? Mas a herança se manifesta no mundo físico. 3 coisas para você escrever sobre a herança. Rapidamente, vou contar mais uma história e vamos terminar. Certo? 3 coisas. Primeiro, Pedro 1, verso 3, por favor. A Bíblia diz assim, então, que Deus nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Número 1, uma herança incorruptível. O que é isso? Não está sujeita à morte. Tudo aquilo que Deus te dá, saúde, se Deus te dá saúde, não está sujeito à morte. Se Deus te dá algo, não está sujeito às leis naturais desta terra. Ok? Se Deus te deu esse relacionamento, não está sujeito à morte. Pode passar até por lutas, mas não está sujeito. Número 2, essa herança é incontaminável. O que é incontaminável? Não pode ser contaminada pelo pecado. Incontaminável, que não pode ser manchada ou contaminada pelo pecado. Não pode. O pecado não toca. O primeiro, incorruptível, a morte não toca. Incontaminável, o pecado não toca. Ou seja, não pode perder pelo pecado. Se você está em Cristo. Amém? Não queremos pecar porque o amor de Deus está no nosso coração. Sabemos que o Pai nos ama. E, número 3, que não se pode murchar. Que não se pode murchar é o quê? O que é? Não sujeito ao tempo. Por isso não murcha. Ok? E onde está a nossa herança? Que Deus guardou, está guardada no céu para nós. Não quer dizer que não vamos receber. Não é isso. Guardado para você desfrutar hoje. Mas o banco não está aqui, o banco está no céu. Onde a traça não pode corroer, onde o ladrão não pode entrar e roubar, onde as forças da inflação não tocam, mas é desfrutada aqui porque diz guardados na virtude de Deus, para a salvação, preste para se revelar no último tempo, e a palavra tempo ali no grego é kairos, que é um tempo aceitável, para que essa salvação, e essa salvação não é a libertação da morte eterna. Amém? Faz parte disso, mas essa salvação é o que vai acontecer no último momento kairos. Estamos no último tempo, a geração do final dos tempos. Somos a geração que vai ver a salvação de Deus se manifestar aqui. Prestes a ser revelada. No último tempo. Ok? Esta é a sua herança. Não está sujeita à morte. Não está sujeita ao tempo. Não pode ser contaminada pelo pecado. Amém? Quero te contar uma história triste, mas uma história que tem final feliz, porque é uma história linda. Tinha um rei justo. Eu falei recentemente que o reino foi dividido em 2, certo? Tinha o reino de Israel e o reino de Judá em Jerusalém. Naquela época, o rei de Israel era Acabe, o marido de Jezabel. Jezabel. Pastor, não fala assim, eu fico até com medo, porque eu casei com uma, sabe? Estou só brincando. Ok. Desculpa se eu te assustei. E o outro rei era Jeosafá, ok? E Jeosafá era um rei justo, ele era um bom rei. E ele era o rei de Judá. Vamos ver isso? Tinha, pois, Jeosafá riquezas e glória em abundância. Deus abençoou Jeosafá, ele era justo, ele foi um homem de Deus. Amém? É lógico, a sua justiça foi imputada por Deus e ele viveu conforme os caminhos do seu pai Davi. Ele honrou Deus. E a Bíblia diz que ele tinha riquezas e glória em abundância. Não precisava do rei de Israel do norte, não precisava dele. Ele não precisava, sabe, se unir com o rei de Israel fazendo um acordo de paz, algo assim, mas fez uma aliança por casamento com o rei Acabe. Ele acabou casando seu filho com a filha de Acabe. E depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Ramote de Gileade hoje está na Síria. Está acontecendo o mesmo hoje. A Síria no norte, sabe,
permitiu que os iranianos lançassem ataques de lá, de vez em quando. E sabe, a Síria está se tornando mais uma vez um problema para Israel. E a Rússia também está ali, no norte, sabe, na Síria. Parece que estamos nos preparando para Ezequiel 38. Porque olha o que diz aqui. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Jeosafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade, que está agora na Síria? Essa cidade era de Israel, mas naquela época estava debaixo do domínio da Síria. E ele lhe disse: como tu és, serei eu e o meu povo como teu povo, iremos contigo à guerra. Grande erro, se comprometeu com alguém que era do mundo, com alguém que era uma pessoa profana, que não obedecia a Deus. Na verdade, a sua esposa promovia adoração a Baal. Lembra da história de Elias? E olha o que aconteceu com ele na guerra. E não só isso. Ele disse assim, vamos ler? O rei de Israel era muito sutil. Ele disse para o rei de Judá: olha, eu vou me disfarçar para ir para a batalha. E você se veste de rei. Jeosafá ainda aceitou isso, certo? Então o rei de Israel se disfarçou e foram para a guerra. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Muito boa estratégia, ou seja, não peleje contra qualquer um. Encontre o rei de Israel e peleje contra ele. Acaba com ele. E quem estava com as vestes reais? Jeosafá. Quem estava disfarçado? Acabe. Jesus disse que os filhos das trevas, às vezes, são mais sábios do que os filhos da luz. São sutis, espertos. Mas Jesus também falou: sede sábios como as serpentes. Não falou sábios como as pombas, mas como as serpentes, e prudentes como as pombas. Amáveis, sim, amáveis como pombas, mas, por favor, astuto como serpentes. Ok, eu vou ter que fazer de novo. Glória a Deus. Boa pregação, pastor. Boa pregação. E você é bonito até de costas. Lute somente contra o rei de Israel. Olha o que aconteceu. Vamos ler? Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram: esse é o rei de Israel. Obviamente não era o rei de Israel, mas o rei de Judá. Mas estava vestido com as vestes reais. E o cercaram então para pelejar. Mas Jeosafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Eu amo isso, e para mostrar que a sua Bíblia é inspirada, uma das coisas que eu vou te mostrar é a perfeição e excelência das Sagradas Escrituras. Olha bem, aqui Jeosafá clamou, certo? Ele clamou e o Senhor o ajudou. Senhor é Yahvé aqui. Yahvé é sempre relacionamento. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, o primeiro capítulo da Bíblia, diz: no princípio, Deus, e não Senhor. Deus criou os céus e a terra. Deus é Elohim. E é tudo, disse Deus. E Deus viu que era bom, e Deus fez o homem. E disse Deus. Toda a criação é Elohim, o Criador. O poderoso Criador. O Criador soberano. Gênesis 2, quando o homem entra em cena, diz: Senhor Deus, Yahvé Elohim. Pela primeira vez, por causa do homem. E depois disso, Senhor. Quando vê Senhor em sua Bíblia, essa palavra é Yahvé. Certo? Senhor todo maiúsculo sempre vai ser Yahvé. Só com S maiúsculo vai ser então Adonai, Adon. Mas olha aqui. Ele clamou a Yahvé. Ele tinha um relacionamento com Jeová. E Deus, aquele que fez todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, Elohim o ajudou, a mesma pessoa. Mas isso mostra a precisão da Bíblia. Davi disse: a batalha é do Senhor. O Senhor salva não com lança e espada. A batalha é do Senhor. Porque ele tinha um relacionamento com Yahvé. E depois ele disse isso: hoje Deus vai te entregar nas minhas mãos, para que toda a terra saiba que há um Deus, Elohim, em Israel. A terra não conhece Yahvé. As pessoas do mundo só conhecem Elohim, Deus, o Todo-Poderoso. Então toda a terra saberá que há um Elohim em Israel, disse Davi. Muito preciso. Eu só queria falar isso para os estudiosos, porque isso alegra muito meu coração. Ele clamou, e Yahvé o ajudou, e Elohim os desviou dele. Então, eles viram que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. É lógico que Deus foi quem fez isso. A Bíblia diz, certo?
Então um homem sírio armou o arco, pegou uma flecha e atirou para o alto. Vamos ler isso aqui? Olha só o que aconteceu. Atirou a esmo e feriu o rei de Israel, Acabe, que estava disfarçado entre as junturas, e a couraça então disse ao carreteiro: dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde e morreu ao tempo do pôr do sol. E Jezabel ficou viúva. Olha, por acidente, um arco e flecha atingiu o rei de Israel e o rei de Judá com as suas vestes reais. Então, Deus ainda o livrou. Mas o problema dele foi este. Aqui tem um segredo. E aí vamos terminar, ok? Está pronto? Ok. Volta para aquilo que ele falou. Aquilo que Josafá falou para Acabe. O que o rei de Judá falou para o rei de Israel. Vamos voltar para essa parte. Acabe disse a Josafá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? Isso é quando o mundo quer te atrair. Olha, tudo bem se você está no mundo dos negócios e você tem que, sabe, eu não estou falando que você tem que virar agora um ermitão. Isso não é cristianismo de verdade. Jesus caminhava entre o povo, até aqueles rejeitados. Amém? Um ermitão pode fazer tudo isso e ainda ter concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Sem estar no mundo. Eu não estou dizendo se afaste do mundo. Você faz negócios no mundo e tudo mais, mas nunca se envolva com seus princípios mundanos. Nunca concorde com princípios mundanos. E não entre numa luta que não é sua. Teve um outro rei chamado Josias, um rei novo. Eu amo o rei Josias, a história dele é incrível. Mas morreu novo, por quê? Ele entrou numa peleja que não era sua. O rei falou para ele: não se envolva, essa luta não é sua, mas ele foi. Deus não queria que ele morresse novo, mas ele morreu. E aqui Josafá se envolvendo numa guerra que não era sua. Era uma guerra de Israel, porque Ramote de Gileade está no norte, responsabilidade de Israel. Certo? E ainda o rei de Israel não queria ser reconhecido como rei de Judá. Ele devia consultar o Senhor primeiro, mas ele foi por amizade. E olha o que ele disse: como tu, Josafá falou para o rei de Israel, como tu és, serei eu. E o meu povo como teu povo, iremos contigo à guerra. Eu estava estudando isso, e o Senhor me fez essa palavra pular em mim, e eu sublinhei isso. Como tu és, serei eu. Quando você fala para alguém que não é abençoado por Deus, alguém que vive os princípios mundanos e faz as coisas do mundo como engano e tudo mais, quando você fala como tu és, serei eu, você recebe o destino deles. Está me ouvindo? Deus fala no último livro da Bíblia, do Apocalipse: sai dela, povo meu, não toques nas suas impurezas e não participe disso. Então você não pode tocar em impureza que não é sua. Mesmo sendo abençoado, você se envolve com coisa que não é sua. E aqui diz, escute bem, Josafá falou: serei como tu és. E ele acabou, literalmente, no destino, no lugar que o rei de Israel deveria estar, cercado pelos inimigos. E foi salvo pela misericórdia de Deus. Quase foi morto, mas escute isso. O que aconteceu com ele? Ele disse: eu serei como tu és. Bem, o destino daquela pessoa é seu. Tudo o que ele tem, a sua porção, o seu destino é seu. O benefício é seu. Que benefício é esse? O que ele merece? Qual bênção que ele vai ter? É o mesmo princípio de 1 João 4,17. Porque tal qual ele é, assim somos nós neste mundo. Sabe, eu preciso falar para você. Quando Deus revelou isso muitos anos atrás, uma irmã na nossa igreja, que tinha ido ao médico e encontrou um caroço no seu seio, e ela tinha acabado de me ouvir pregar como Jesus é. E eu disse: não limite Deus, como os filhos de Israel, que limitaram os santos de Israel. Não só diga, como ele é justo, eu também sou. Sim, mas e no físico? Ele está doente à direita do Pai? Não. Amém? Ele tem doença agora? Não. Como ele é, somos nós neste mundo. Amém? E eu preguei muito sobre isso, e aquela irmã tomou e escreveu isso no diagnóstico, e quando voltou, os médicos não encontraram nada. Se você for para josephprince.com, tem muitos testemunhos ali, principalmente da América, muitos testemunhos ali de pessoas que usaram isso, irmãs com caroço e tudo mais, que receberam a cura, e olha, incríveis testemunhos de não ter mais caroço depois que fizeram isso.
Não encontraram mais o caroço. Isso é incrível! E não só para isso, mas estão usando para outras coisas também. Eu sou como tu és. Jesus é próspero agora? Aqueles que são contra a prosperidade e tudo mais é um tipo de hipocrisia, porque eles mesmos, sabe, vivem e querem que os seus filhos prosperem. Mas isso é para outra mensagem. A hipocrisia existe. Tudo bem. O fato é este. Quando se trata de Jesus, olha para ele. Onde ele está agora? Acima dos principados, acima dos demônios. E nós estamos onde ele está. Nós, sabe, estamos sofrendo o seu destino. Ele tem o favor de Deus, nós somos como ele. Como ele é, nós somos, desfrutamos daquilo que ele tem. Entendeu? É verdade, porque como ele é, somos nós deste mundo. Mas se você fala para alguém que não é abençoado, eu sou como tu és, a mesma coisa. Foi o que aconteceu com Jeosafá. Ele foi para um lugar que ele se tornou até o centro das atenções, o lugar onde deveria estar o rei de Israel. Então, olha, nunca se identifique com outra pessoa, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Como ele é, assim sou eu neste mundo. Nunca diga, o meu avô tinha saúde, sabia? Ele viveu muito bem, mais de 100 anos. O meu pai também morreu com 99 anos. Então eu também terei saúde. Não, não, não. Você está se identificando com a pessoa errada, confiando na carne. Isso é perigoso. Isso aí é corruptível. Isso pode se contaminar. Isso pode até murchar. Ok, até os genes podem murchar e esvanecer. Mas a sua herança é incorruptível. Então diga isso. Jesus é incorruptível? Amém. Ele não pode se murchar, amém? Ele está sempre jovem na presença de Deus. Eu até digo para ele, como tu és, eu sou jovem neste mundo. Como tu és forte, eu sou assim neste mundo. Tu és livre das doenças, assim sou eu neste mundo. Tu estás debaixo do favor de Deus, assim sou eu neste mundo. Tu estás acima de todo mal, assim sou eu neste mundo. Amém? Não há limites. Graças a Deus por essa revelação. Agora é pregado no mundo inteiro. Eu vejo pessoas pregando sobre isso. Amém? E quando começou, nem tínhamos muitos testemunhos sobre isso, tinha somente o meu testemunho e o daquela irmã, mas depois vieram outros. Um exército de pessoas com testemunhos incríveis agora. Não diga isso para o mundo. Não tente ser como o mundo. Quando tenta ser como o mundo, vai ser pior do que o mundo. Lembre-se disso. Amém? E toda a igreja diga? Acabou. Acabou. Glória a Deus. Glória a Jesus. E dá para falar nesta mensagem que tem muitas coisas e não conseguimos nem falar por causa do tempo, mas eu creio que eu falei é o bastante, a porção é bastante para te alimentar. Quero orar por você agora. Quero orar pelos pais e empreendedores. Por alguma razão, Deus colocou esses dois grupos no meu coração fortemente. Alguns dizem, eu não sei o que fazer com meu filho, eu não sei o que fazer. Como educá-lo ou como educar a minha filha? Talvez um adolescente, não é tarde. Talvez seja um menino com seus 13, 14 anos, não é tarde. Não deixe o mundo educá-lo. Você tem autoridade como ninguém. Amém? Então vamos orar por isso. Pai, em nome de Jesus, nós oramos que a tua sabedoria, essa sabedoria maravilhosa que tu deste para Salomão, Pai. E ele ensinou sobre isso. E essa sabedoria que vem do alto, Pai, a sabedoria que é ensinável, fácil de ser tratada, Pai, saber o que fazer. Aquela sabedoria que está lá dentro. Decidir entre A e B, o que devo escolher. A sabedoria que vai crescendo em direção a um caminho. Para que eles saibam que este é o caminho. Quando o Urim acender. Que, sabe, essa sabedoria os guie. Te peço essa sabedoria agora mesmo, em nome de Jesus. Que seja impartida agora. Diga amém se você quer receber. Em nome de Jesus, eu libero agora sobre o teu precioso povo, Senhor. Aqueles que são pais, Senhor. Agora mesmo. Para guiar, Senhor. Direcionar, para amar, para nutrir e disciplinar. Conforme essa sabedoria. Sabedoria divina em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Oro pelos empreendedores. E oro agora, Senhor, por aqueles que se envolvem com negócios. Oro para que não se comprometam, porque se tem manipulação envolvida, tem o braço de carne em ação, Senhor, em todos os esforços para ganhar mais dinheiro. Em nome de Jesus, que isso cesse neste dia.
Pai, em nome de Jesus, eu peço sabedoria para eles também. E o teu favor. Por onde eles forem, o que forem fazer, que eles façam isso, até tendo prejuízo, de forma natural, tu tens algo melhor para eles. E mesmo sendo removidos por tomarem uma posição, Senhor, tu tens algo melhor para eles. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, e toda a igreja diga. Agora, você que nunca aceitou a Jesus Cristo, faça essa oração comigo, de coração. Amém. Diga, Pai Celestial, eu creio que Cristo morreu por pecadores. Eu sou um pecador e te agradeço porque Ele morreu por mim. Eu creio que Ele levou os meus pecados, sofreu o meu julgamento, para que eu nunca mais seja julgado, e Ele ressuscitou. Eu creio que Cristo olha para mim e confesso, Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem em pé, glória a Deus. Olha, uma oração simples, mas se você crê no que você falou, a Bíblia diz que de uma vez só, simples assim, você vai ser liberto e transportado do reino das trevas para o reino da luz. Amém? Glória a Deus. Levante as suas mãos agora, eu vou te abençoar. Que nesta semana o Senhor te abençoe com a sua família e que o Senhor te guarde. Que o Senhor te preserve. Que o Senhor te guarde de todo perigo